Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o programa Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você sintonizando a partir de agora na sua telinha no canal 8.1 digital, a NTV, 31 anos ao seu lado. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Baixe o nosso aplicativo e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Enfim, o Mais Saúde está no ar, feito para vocês, com vocês e juntinho com vocês. Participe, aqui você já conhece como é que funciona o nosso programa. O consultório está aberto. É muito importante a sua pergunta, aproveite, a consulta é grátis. Vamos apresentar ele, o nosso primeiro convidado de hoje. Vamos receber mais uma vez no Mais Saúde de hoje para bater um papo com a gente o psicólogo, nosso conhecido Jorge Luiz Borges. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Sempre ótima oportunidade, agradeço sempre para a gente poder falar, bater esse papo sobre psicologia, né, e aproximar isso das pessoas de alguma forma. Muito bem, daqui a pouquinho eu falo do tema de hoje, que é sobre hipocondria. Você já ouviu falar dessa palavra? Um pouco tanto difícil, mas infelizmente vem se tornando popular aí o pós-Covid, pós-pandemia, a hipocondria. Sabe o que é? Você tem aí essa mania, esse ato de, para toda dorzinha, para toda hora, um remedinho, um comprimido. Participe com a gente. O nosso WhatsApp está aí na tela para você mandar a sua pergunta, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá com quem tem autoridade no assunto para explicar para a gente. É isso, Jorge. O que se trata de verdade, hipocondria? O que é? Uma palavra que parece um pouco tão difícil, mas como eu falei, vem se tornando popular nos dias atuais. Caracteriza-se pela mania. Lembrando que essa expressão mania, não no popular mania, mas é uma característica relacionada ao excesso, ao extremo de busca por sintomas relacionados a doenças graves. O que faz com que a pessoa acabe buscando profissionais para tentar sanar, para tentar obter uma certa tranquilidade a respeito daqueles sintomas, e também desenvolve uma tendência à automedicação, que é extremamente perigoso. Ou mesmo medicamentos prescritos, mas a pessoa passa a acreditar que ela não consegue viver bem ou que ela está na iminência de algo muito grave se ela não fizer um uso constante de medicações. Então ela vai buscar profissionais, sempre cismada, né? Sempre acreditando que está doente ou que vai desenvolver uma doença, e também vai buscar medicações. Explicando para o pessoal de casa o que é hipocondria, e talvez você até tenha, né, esses sintomas ou conhece alguém, vamos citar exemplos aqui, Jorge. É sempre importante, o pessoal de casa do outro lado sempre se identifica muito quando a gente fala sobre alguns exemplos. Por exemplo, aquela pessoa que para tudo eu estou doente, para tudo eu estou com a dor de cabeça, para tudo a qualquer momento eu tenho depressão, eu tenho, enfim, explica para o pessoal de casa como é que é aí os sintomas da hipocondria. E olha como que é interessante, como que a internet ela contribui negativamente nesse aspecto, porque a princípio parece que aqueles podcasts, que o pessoal está esclarecendo as coisas, mas eles podem também, esse excesso de informações que a gente tem com a internet hoje em dia, a gente fica muito exposto há muitas possibilidades. Então alguém abre o Google, sente alguma coisa, abre o Google, assiste um vídeo e fala: nossa, eu me identifico com aquele sintoma, realmente parece que isso que está sendo descrito pelo profissional sou eu, é depressão mesmo, nossa, eu sou bipolar. E as pessoas fazem isso entre si. Essa característica sua, quando não confunde com signo, né? Essa característica sua aí parece que é uma bipolaridade, você é muito bipolar. Ou até mesmo doenças não relacionadas ao psiquismo, mas é aquela tendência de achar que qualquer pequeno sintoma que eu apresento pode se desdobrar para uma coisa muito grave. Isso aí. E olha o tanto que nós estamos falando de um assunto delicado, porque a grande dúvida das pessoas é: até que ponto é mania, que eu estou com mania de doença, e até que ponto realmente eu devo procurar um profissional, porque pode ser uma doença. É perigoso, essa confusão é bem perigosa aí para a saúde. Né? Sim, e aí o nosso papel aqui, batendo esse papo e conversando a respeito disso, é sempre trazer uma moderação e um bom senso. O que seria o bom senso?
em primeiro lugar, não acreditar em tudo que se vê, porque o sofrimento humano ele gera uma certa vulnerabilidade. Se você sofre, você está vulnerável. Se você sofre, você está na mão de um charlatão. Se você sofre, você pode cair nas mãos de uma pessoa que vai aproveitar dessa fragilidade sua, desse medo seu de estar doente e arrancar muito dinheiro de você no meio disso aí. Então, procurar profissionais que são sérios, esse é o grande passo. É o grande passo. Porque milagreiros tem para todo lado, gente prometendo mundos e fundos que vão resolver problemas de saúde, seja de ordem psíquica, ou seja de ordem orgânica, de uma hora para outra. Isso é mentira. Fácil e rápido para tratamento, normalmente é mentira. Fácil e rápido para as coisas todas. É exemplos que a gente cita aqui, né? Vou ganhar massa muscular fácil e rápido. Mentira. Eu vou aprender inglês fácil e rápido. Mentira. Eu vou tratar. Eu vou superar o fim do meu relacionamento fácil e rápido. Mentira. Mas tem gente aí vendendo. Então, se você pega uma pessoa que desenvolveu uma hipocondria, uma mania de doença, e ela está vulnerável, e aí, de repente, ela cai nas mãos de um profissional que se aproveita disso, né? Então, essa combinação é perfeita para desdobrar para algo pior. Ô Jorge, e o que faz a pessoa desenvolver aí, não sei se é sintomas, a gente pode falar, a doença, né? Hipocondria. O que leva a pessoa a desenvolver esses sintomas e essa doença? Tem alguma coisa a ver com a família? É hereditário? Faz parte da genética? Talvez a gente possa se sentir mais seguro falando que a hipocondria tem um pouco de relação com a cultura familiar. Será que essa pessoa foi criada num meio onde o medo foi propagado de uma maneira muito intensa? Olha, cuidado, você vai pegar um resfriado, olha, isso aí é perigoso. Existem pessoas até hoje que se recusam a falar a palavra câncer, porque acha que ao falar o nome da doença isso atrai. Então observa como que, pelo fato da saúde ser um tema complexo, que se relaciona com inúmeros fatores, então existe esse mistério, existe também aquela ideia de que é o médico a única pessoa no mundo capaz de te dar uma segurança. Lembra, a hipocondria está relacionado com o meu pensamento descontrolado em relação a sensações orgânicas. O meu pensamento se descontrola a respeito de um espirro. Será que é gripe? Será que é pneumonia? Eu acordei com a dor nas costas. Será que eu tenho que fazer um exame? Estou me sentindo um pouco confuso. Será que eu preciso fazer uma ressonância? Tem alguma coisa de errado com meu filho? Porque ele está apresentando isso ou aquilo, tal comportamento. Será que é TDAH? Jorge, e as pessoas, elas além de se diagnosticar, também tem essa mania. Eu vou usar a palavra mania aqui para identificar com você do outro lado, num linguajar mais popular, como o nosso psicólogo aqui falou. Tem a mania também de, além de se diagnosticar as pessoas, os familiares, as pessoas que estão em volta. Por exemplo, no trabalho, a pessoa não está bem, você deve estar com depressão, você deve estar com alguma doença. O tema saúde, ele dá brecha para isso. Dá brecha para as pessoas acreditarem que são detentores de um saber absoluto. Sem fazer exame, só pela observação, aquela ideia de que todo mundo tem um pouco de médico ou de psicólogo. As pessoas gostam de dar muita opinião, né? Vira muito assunto. As características do humor de alguém vira assunto. Sintomas fisiológicos. O problema é que isso gera sofrimento. Se uma pessoa ela tem uma tendência a cismar com o que ela está sentindo, engraçado, parece que hoje eu amanheci com o coração acelerado. Nossa, essa sudorese que eu estou apresentando aqui não é normal. Essa dor que eu estou sentindo aqui, será que é uma doença muito grave? Isso gera sofrimento. Então isso precisa ser investigado clinicamente? Precisa. Mas se de repente isso está virando uma paranoia, um excesso, aí sim caracteriza. Parece que se caracteriza mais com essa ideia da mania relacionada à hipocondria. Aí vale a pena tratar isso a nível emocional, tratar isso psiquicamente, porque o tanto que é angustiante uma pessoa que fica se monitorando 24 horas a respeito do funcionamento do próprio corpo.
Isso pode gerar o quê, ô Jorge? A que ponto deve levar? Pode levar, na verdade, a uma ansiedade, a própria depressão também? Também, mas vamos lá, tem uma lista boa aí. Automedicar, que é perigoso. Um gasto financeiro absurdo, porque a pessoa pode procurar ou sobrecarregar planos de saúde também, ou saúde pública. Pessoa que toda semana está lá na fila do hospital público ou da UPA para investigar algo. Então, peraí, já isso é um sinal de que nós precisamos entender que existe um outro viés. Pode ser uma doença, vale a pena investigar? Vale, mas isso é muito interessante. Nós temos características, David, que são nossas. Você pode se sentir triste? Pode. Você pode se sentir eufórico? Pode. Mas o extremo a gente observa. A relação com a doença é a mesma coisa. Se de repente a pessoa está ali demasiadamente investigativa dos próprios sintomas, ela precisa observar, opa, esse extremo está com cara de que algo não vai bem. Por que todos os dias eu perco a minha paz, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo dormir bem, eu estou nessa crise absurda de ansiedade, com medo de desenvolver uma doença, com a tendência aí de desenvolver um pânico também. Né? E aquelas pessoas que já sofrem antes mesmo de ter aí o diagnóstico, eu acho que eu vou dar febre, eu acho, né? A gente vai citando exemplos para você aí, do outro lado, identificar, né? Eu acho que, né, vou acordar todo bem. Dia. Vou medir a pressão todo dia. E esse achismo todo Sim. mas sinal de hipocondria? São sinais. E aí a gente avalia sempre o prejuízo. Na dúvida, vamos pensar sempre que tipo de prejuízo que está me causando no meu dia a dia. Como que esse tipo de característica que eu estou apresentando tem atrapalhado as minhas atividades ou preenchido a minha vida. Porque a doença preenche a vida. É muito comum pessoas na terceira idade desenvolverem. Por quê? Porque o médico é aquele profissional que acaba dando uma certa atenção. Já viu quando a pessoa também fala assim, eu fui no médico, mas parece que só de marcar a consulta eu melhorei? É real. Então, é exatamente isso. Quando eu estou diante de um profissional que me atende, eu tenho um momento de tranquilidade. Mas vamos analisar psiquicamente que desamparo é esse? Que desamparo é esse que está acontecendo, onde a pessoa busca no tratamento de saúde o acolhimento. Porque a doença leva a isso. Eu sinto doente, eu preciso de alguém para me acolher, alguém para me socorrer, alguém para escutar sobre o meu sintoma, alguém para ouvir sobre o meu sofrimento. Interessante esse ponto de vista, o que pode acarretar, né? Sim. Um simples acolhimento, né? Essa palavra eu percebo que toda vez que você participa aqui no programa, você fala sobre o acolhimento. E a falta desse acolhimento gera muitas doenças, muitos sintomas negativos para o nosso dia a dia, para a sociedade que está passando por isso, né, Jorge? Nós lidamos mal com o desamparo. Nós somos desamparados nesse mundo, estamos sozinhos. Vivemos em grupo, em sociedade, temos família, pessoas próximas, mas somos nós por nossa conta. E isso, de algum modo, faz com que a nossa tendência seja se ocupar de várias coisas. E uma delas é se ocupar da própria saúde. Eu preciso ir lá no médico ver de qual que é. Lembrando que essa fala não é com a intenção de tecer uma crítica a respeito de quem tem esse tipo de característica, mas vai fazer um convite para a pessoa que tem, de maneira exagerada, essa busca por sintomas, levantar a possibilidade de, vamos tratar isso psiquicamente, vamos ver como que isso está na ordem das emoções e como que isso está desencadeando tanta preocupação, tanta tendência à automonitoração. Resumindo, tudo que é demais passa. Então vamos para o nosso giro rapidinho, um breve intervalo e o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. Participe com a gente, o nosso WhatsApp está aí na sua tela para você mandar a sua pergunta e é isso mesmo. Aproveite, participe que aqui a consulta é grátis. Estamos falando de hipocondria, essa palavra que tem se tornado aí atuais nos dias
de hoje. Estamos recebendo aqui, mais uma vez, o psicólogo convidado de hoje, o Jorge Luiz Borges, e a gente continua o nosso bate-papo, Jorge, falando se há alguma coisa ligada, né, ao nosso passado. Você disse muito bem sobre a cultura, né, na época dos nossos avós, que a gente tinha lá o vovô que falava, não, toma um chazinho, aquele chá de erva para isso, aquele ramo que vai curar isso, aquela dorzinha que o bebê, né, já sentia, tudo tem. Isso acarreta, com o passar do tempo, né, com essa doença, a hipocondria? Parece que isso faz parte da realidade humana. Inclusive, falar que associações entre alimentos fazem mal, que hoje a gente tem total consciência de que não fazem mal. Exemplo, a manga com leite. A manga com leite é um clássico. E aí, isso pode ver que vem do popular e nós herdamos isso. O que é bom? Eu vou te indicar o que é bom, eu vou te passar a receita do que é bom. E é interessante que não só as pessoas populares passando receituários, mas também os outros, que é o perigo, procurando receitas. Me dá uma receita aí, me fala o que é bom. Meu filho está com essa característica, me diz aí o que seria interessante ele tomar ou proceder. Ou vão até para a própria psicoterapia, buscando um aconselhamento pontual. O que eu devo fazer em relação à minha vida, em relação ao meu sofrimento, em relação à dor que eu estou sentindo, em relação às dúvidas sobre o futuro, qual é a minha escolha certa? Então, todos esses pontos, né, essas características humanas, elas se manifestam através de outros tipos de adoecimento. A hipocondria nada mais é do que o momento em que a pessoa começa a acreditar que pode sim desenvolver uma doença gravíssima a qualquer momento, e ela vai procurar o quê? Segurança. Ela vai procurar uma resposta. Ela vai procurar toda semana um profissional diferente que diga a ela que ela está bem, um exame que certifique que não tem nada de errado com o organismo dela, para depois ela ficar tranquila, mas essa tranquilidade nunca vem. Então, se a tranquilidade nunca vem, eu preciso entender lá atrás, nas minhas emoções, nas minhas vivências, o que não vai bem. Que amparo é esse, que cuidado é esse que eu estou buscando constantemente através da minha saúde física, mas que por trás pode ter todo um sofrimento emocional escondido e que é necessário ser investigado. A saúde mental, é isso que a gente bate na tecla aqui, todos os programas, 90% do nosso programa a gente aborda esse tema, o que é muito importante, né? Ô Jorge, como é que faz para as pessoas que têm, né, o despertar aí da hipocondria, onde trata? Existe um tratamento para isso? Existe um remédio? Que a gente está falando de doença para não chegar, né, ao remédio, mas existe um remédio, um medicamento para cuidar dessa mania? Então, vamos tentar não falar de receita, mas vamos falar aqui de alguns pontos que valem a pena serem lembrados e que é a parte mais difícil. É onde as pessoas não conseguem cuidar delas mesmas antes de adoecer. Onde as pessoas têm a tendência de não terem bons hábitos, de não cuidarem bem do próprio corpo e da própria saúde. Não tem nada preventivo. E, de repente, só se vê obrigado a olhar para a própria saúde quando algo realmente não vai bem. Quando o sofrimento ele vem à tona muito evidentemente. Já vi pessoas falarem assim, eu cuido do meu avô acamado, eu corto os ingredientes da galinhada para minha tia todo sábado, mas se eu pedir para essa pessoa fazer 3 caminhadas na semana, ela não consegue. Então é a dificuldade de cuidar de si mesmo, de se colocar como prioridade. A saúde ela não pode vir só de comprimido e gotas. Às vezes eles são necessários, mas é necessário também um passo anterior a isso. Movimentos que na hora que você oferta isso para alguém numa consulta e fala, olha, você precisa cuidar da sua saúde por outros meios, não só através da medicina, que é o mal necessário, mas é preciso de alguma coisa anterior ao medicamento. Uma busca por saúde que já começa num passo a passo lá atrás. Não tem tempo, não tem ânimo, não gosto, não me agrada. Então, acaba que o seu destino vão ser os comprimidinhos mesmo, ou para tratar emocionalmente, ou fisiologicamente, ou tudo isso junto. E a psicologia é o lugar certo, é o caminho certo para tratar aí da hipocondria? A psicoterapia é uma aposta, é uma tentativa. E ela tem essa liberdade de oferecer isso para o paciente, diferentemente da psicoterapia que não é séria, que vem oferecendo soluções rápidas, fáceis e se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas.
O psicólogo é aquele que escuta e que abre um espaço para que a pessoa sinta a liberdade até de sofrer. Em psicoterapia, a pessoa pode sofrer, enquanto os familiares estão dizendo: fica assim não, deixa eu te dar uma receita, faz assim, vai por ali, faz assado, para com isso. O terapeuta, ele abre o espaço para dizer: me conta sobre a sua dor. Aqui você é livre para semana que vem sofrer de novo. Exatamente. Sem essa urgência cansativa de que tudo tem que ser resolvido de uma hora para outra. Existem outras terapias, outros meios que podem curar aí a hipocondria? Então, eu falo da psicoterapia como um espaço para falar do sofrimento. Acho válido a busca pelo médico quando algo não vai bem, mas até o médico é preciso ser usado com moderação, porque também ele pode virar uma mania. A psicoterapia ele é um exercício, a ideia não é criar uma dependência com o paciente, muito pelo contrário. É que ele ganhe autoconfiança para que ele consiga enfrentar os medos e as dúvidas da vida sem que aquilo ali seja um monstro. Muito bem, Jorge. A gente percebe, até no nosso bate-papo, aqui no intervalo, em off, aqui nos bastidores, sobre esse diagnóstico da hipocondria, principalmente, né, a grande parte na terceira idade. Né, a partir de que idade que a gente pode diagnosticar aí a hipocondria, os primeiros passos que levam aí a essa gravidade? Na terceira idade, existem, né, muitas ausências, então a pessoa pode se sentir um pouco mais desamparada pela família, mais sem amigos, com rotinas que talvez não sejam tão boas, e acaba que o excesso de atenção com os pequenos sintomas, com os pequenos detalhes, acaba se tornando o principal. Ou a família que se aproxima só para levar o idoso no médico. Então, ali, todo esse conjunto contribui muito para o desenvolvimento da mania de doença. E não adianta chegar para uma pessoa que está ansiosa, que está preocupada com os sintomas, falando: para com isso é bobagem. Não adianta. Porque se a pessoa já está tensa, preocupada com o que ela está sentindo, não vai ser um parente dando bronca e falando: para com isso, que a coisa vai se resolver. Mas, ao mesmo tempo, é entender que até essa pessoa, principalmente, talvez, precisa de cuidados ao nível das emoções. Por que não? Por que é preciso tratar o idoso só a nível de medicamento? Boas rotinas, e vai ficando cada vez mais difícil. Aí vem a pergunta: será que a gente está se preparando para essa terceira idade bem? Muito bem pensado isso, que a gente está pensando, já falando da terceira idade, e nós que estamos no meio a isso, né, que nos quarentão, né, Jorge? Será como estamos nós, né? Vamos se preparar. E como se preparar para essa terceira idade? Preciso ter um espaço na vida para si mesmo. Preciso ter uma rotina individual. A solitude é a tal da solitude. Eu quero até, só te interrompendo um pouquinho aqui, Jorge, falar com a produção aqui do programa para trazer você aqui no mais breve possível para a gente falar sobre solitude. A gente vê uma grande tendência aí, principalmente dos jovens, né, da independência. Eu sou independência. A gente vê, né, a dificuldade para o relacionamento quando a gente vê o mercado, as redes sociais falando da importância ficar sozinho, do seu tempo, da solitude, da independência. Então eu gostaria que a produção marcasse para a gente falar sobre isso. Mas concluindo essa questão, como forma de prevenção, se cuidar. Porque o se cuidar é uma tarefa totalmente individual, solitária. Posso combinar: David, a gente vai correr, hein? Beleza, aí no dia que você não vai, eu não vou. Então as pessoas precisam sempre retomar essa ideia de que esses hábitos, os bons hábitos, você pode encontrar prazer neles, tudo bem. Mas, a princípio, eles são sacrificantes, eles são difíceis, eles são individuais, são solitários, hábitos solitários. Leitura, exercício, algo que você cultiva dentro da sua casa, um hobby, normalmente são atividades solitárias e que precisam ser... tem muita gente com muita dificuldade de ser sozinho. Aprenda a ser sozinho. Sobre isso que porque aprende a ser sozinho, porque você consegue ser sozinho e viver em grupo. Agora, se você não sabe ser sozinho, você vai ser sempre dependente de companhia para tudo. Esse ser sozinho é tão polêmico que a gente tem que, claro, né, faz todo sentido, principalmente no nosso assunto de hoje, mas tem pessoas que ficam tão sozinha, e aí depois vem a ansiedade, a depressão, o isolamento.
social e pós-pandemia, acabou que, vamos usar a palavra novamente, Jorge, mania. Não pode jamais, não, isolamento. Então olha como que o limiar é complicado. O que eu consigo fazer sozinho? Quais atividades que eu me sinto bem? E em que momento que eu estou me isolando socialmente? A questão que não é para simplificar muito a história, mas para dar um desfecho interessante é o seguinte. As coisas precisam ser cultivadas. Tanto a minha capacidade de ser individual, quanto a minha capacidade de estar em grupo. É cultivo. E cultivo dá trabalho. O que é cultivar? Você escolher a semente, o terreno, plantar, regar e não dar necessariamente o fruto que você espera, mas de algum modo você aprende alguma coisa nessa história, nesse processo. Vai colher, de uma forma ou de outra você vai colher. Alguma coisa vai ter colher, desse processo aí. Muito bem, então já fica aí combinado o nosso próximo bate-papo com o Jorge aí é sobre solitude, tá? Bom, Jorge, gostaria de te agradecer, mas antes, tem muita gente participando com a gente. É o Jacinto, um abraço aí, o nosso telespectador. Tem também aqui o Aguinaldo e tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver quem mandou pra gente, não vou identificar aqui. Oi, me passa o telefone e contato do Jorge Luiz, o psicólogo, que o David está entrevistando agora. A gente vai finalizar deixando aí o seu contato, o arroba, o seu canal no YouTube, fique à vontade. O YouTube é Terapia em 6 Minutos, o Instagram é Jorge Luiz com Z, _Borges, e o celular é o 34 98854-2001. Não trago o amor de volta em 7 dias e não faço amarração amorosa. Adoro, Jorge. Adoro. Gosto de falar porque o pessoal pergunta, fala, amarração amorosa. Será que ele vai? Eu vou lá no psicólogo para ele voltar para mim. Não é bem assim não, gente. Vamos fazer o processo. Às vezes é ao contrário, consegue até desprender, né? Sou prova disso. Bom, vamos fazer o seguinte, o seu arroba? Jorge Luiz _Borges. O Luiz é com Z. Muito bem. Meu amigo, muito prazer, agradecido, ótimo, valeu. Que bate-papo bacana. Excelente. Falamos sobre hipocondria, já fica combinado já, solitude. Estamos aí. Muito bem. Vamos lá, vamos para o nosso giro rapidinho. Daqui a pouquinho ela já está aqui no estúdio com a gente, a fisioterapeuta Blenda Almeida. Nesse tempinho, tá fugindo aí dos exercícios? Nada de sabotar, né? O Jorge tá aqui, ó, para puxar a orelha. Vamos lá. Nada de sabotagem, né? Até eu cobro o David. David, cadê as caminhadinhas lá? Cadê? É isso, vamos girar então para o nosso rápido intervalo e daqui a pouquinho Mais Saúde volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui no 8.1 da sua televisão. É a NTV, 31 anos ao seu lado. Saúde, qualidade de vida, informação é aqui no Mais Saúde. Participa com a gente, mande aí a sua pergunta, porque o nosso tema de agora é sobre esse tempinho de inverno, esse clima. Como é que anda aí a sua saúde? As suas atividades com o corpo, com a mente também. Vamos falar com a fisioterapeuta, a Blenda Almeida está aqui mais uma vez no nosso programa. Prazer reencontrá-la, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. É sempre um prazer estar aqui nesse programa com vocês, com essa família. É isso, Blenda, vamos falar para aquelas pessoas que parece que uma grande parte tem dificuldade de cuidar do corpo, de modo geral, nessa época do ano, né? É o tempo que expõe a mais preguiça, né? É muito gostoso ficar dormindo, principalmente na época do frio. Porém, o metabolismo ele aumenta, então aumenta o gasto calórico para deixar a temperatura do corpo na temperatura ideal para a atividade. Devemos sempre fazer um aquecimento antes, porque o frio ele deixa os músculos mais rígidos, com essa tendência alta de dar alguma contratura muscular e outras patologias, outros fatores que expõem as doenças dos tecidos do corpo. Então, é importante assim aquecer bastante. Na época do calor, se você gasta, por exemplo, 10 minutos para aquecer um corpo, para preparar para um exercício de fortalecimento muscular, uma academia, na época do frio, então, você vai ter que fazer 20 minutos. E o tempo ele é individual de cada pessoa. A pessoa ela vai sentir quando o corpo já está solto para poder receber a atividade física. Ou seja, onde gasta mais, quando é que se gasta mais energia? Vamos falar do emagrecimento em si. É no frio
ou é no calor? No caso, na prática de atividade física, porque no nosso dia a dia, no frio, a gente sabe que a gente acaba, inclusive, a gente falou aqui, comendo bastante. Mas no caso de atividade física, com certeza, é no frio ou no calor que gasta mais? Com certeza na época do frio, né? Então, se a do pessoa frio, quiser olha, expor o corpo bonito, mais saudável na época do calor, o frio ele tem maior gasto calórico. Então, a atividade ela é mais eficaz do que no calor. Mas, assim, é importante estar sempre em atividade física. Então, essa desculpinha que tá frio, hoje eu vou demorar mais um pouquinho, nada disso. Pode agasalhar e fazer atividade física. Sim. O frio ele também expõe as pessoas a um risco maior de doenças cardiovasculares, então aumenta os níveis de infarto, né? Aumenta também as doenças respiratórias. E uma dica que eu venho dar aqui para vocês hoje é agasalhar bem aquele tecido que é leve, que chama corta-vento. Ele eu usei hoje para ir para academia, porque eu vou a pé para aquecer o corpo, para poder fazer o fortalecimento muscular. E hoje eu pus um corta-vento de manguinha e tal, com calça. E por que o corta-vento? Para proteger do frio. E não é tão pesado. E é leve para fazer atividade física. E uma dica importante para os idosos é manter as extremidades sempre quentinhas. Então, a gente compra aí luvas, compra meias para presentearem para os avós na época do frio, porque aí a circulação ela vai ser sempre a mesma, né? Porque o frio ele expõe as extremidades a ficar com a temperatura mais baixa. Então, a temperatura mais elevada do corpo ela vai ficar mais central. Isso expõe o risco de infarto. Então, uma dica aí para vocês presentearem os avós, as pessoas da terceira idade e manterem os bebês com a luvinha e as meinhas. Muito bem, hoje a gente está falando bastante aí sobre a terceira idade. Daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto que é muito importante, é imprescindível aí, né? O pessoal da terceira idade, né, a prática de exercícios contínuo, né? Porque tá frio, tem que parar não. E a gente sabe que a terceira idade sofre e tem uma dificuldade um pouquinho maior na questão de atividades nesse clima de inverno. Mas a pergunta é o seguinte: quais são os benefícios de verdade de exercitar o nosso corpo nesse frio? Por mais que seja mais difícil, como a gente falou, quais são os benefícios? Maior gasto calórico por causa do aumento do metabolismo. A imunidade vai soltar os granulócitos, os leucócitos, então vai ser bom para o fator imune das pessoas. No frio, então, é mais exposição ainda. O hipotálamo anterior, que ele regula a temperatura, ele vai ser mais ativado por causa que o corpo ele vai precisar estar entre 37 graus. Então, é importante expor o corpo à atividade física. E pensando fisicamente, as articulações elas são as que mais sofrem no frio. Por quê? Tem um líquido. O líquido sinovial ele tende a secar no frio. Então, por isso que você tem mais dores, sabe? O meu consultório ele sempre é mais cheio na época do frio, porque expõe o corpo a mais dores, por causa que o líquido seca. Então, é importante fazer esse aquecimento. O que é um aquecimento? O alongamento? Não, aquecimento é diferente. É diferente, bacana. O alongamento, você vai ficar numa só posição para aumentar a amplitude do músculo. Isso é um alongamento. O aquecimento, você vai fazer, por exemplo, se você for correr, o aquecimento você vai andar aí 5 minutinhos lentamente para preparar o corpo para a corrida, para você não ter uma contratura muscular, alguma lesão do esporte. Então, esse é um aquecimento. Então, um aquecimento para fazer musculação é uma bicicleta antes, é ir a pé para academia. Isso é um aquecimento. E é muito importante no frio a gente expor mais o corpo ao aquecimento. Mas só, vamos falar do aquecimento só nessa época do frio ou também no verão e outras estações? Vamos simplificar. Na prática de atividades físicas, sempre é importante o aquecimento? Sempre é importante o aquecimento em todos os esportes que a gente vai fazer. É importante a gente exercitar todas as articulações e
dependendo do esporte, igual eu faço o beach tennis, a gente faz amplitudes circulares para poder lubrificar mais o ombro, por exemplo, que está mais exposto a lesões. Falando de esportes, né, de modalidades, você falou aqui da prática do beach tennis, está em alta, hein? Está em alta, tem muitos amigos aí, muito pessoal se adaptando aí, adeptos, né, a essa prática de atividade. Quais são os exercícios ou esportes que você pode indicar para o pessoal de casa nessa época de inverno, do frio? Eu vou falar um que eu também sou apaixonada, que é a natação, né? Todo mundo vai falar, Blenda... No frio? No frio. Mas é um exercício tão incrível, porque não tem tanto impacto, é um exercício aeróbico. Eu amo natação. Eu fiz natação até eu ganhar o meu bebê com 36 semanas. Então, eu indico a natação, indico para quem não gosta de água, uma caminhadinha, ou mesmo caminhar na piscina para quem tem em casa. É muito importante a gente manter o aeróbico em dia. A partir de 25 anos, a gente tem um declínio da massa magra, principalmente em mulheres. Então, todas as pessoas elas têm que se expor ao fortalecimento da musculatura geral global. Como que a gente consegue isso? Ou no Pilates, ou na musculação, até num crossfit, a gente vai conseguir o fortalecimento da musculatura para a gente envelhecer saudável. O Jorge estava falando aí de envelhecimento, né? Uhum. Nós não preparamos o nosso corpo nem a nossa mente para a terceira idade. Mas é bom a gente ir pensando desde agora. Chega um paciente no meu consultório de 40 anos, eu falo, é muito nova para estar com dor, porque vai viver 100 anos, vai viver 90 anos, né? Então, a gente tem que preparar o nosso corpo para a terceira idade. Prevenir aí para as doenças da terceira idade? Tem como uma atividade física sempre, né, de forma constante, um estímulo diferente, às vezes procurar um esporte novo, uma modalidade nova para expor seu corpo a outros níveis de força, de alongamento, de estabilidade e também manter a hidratação do corpo, é muito importante, principalmente, né, assim, na época do calor a gente tem mais a liberação do suor, mas na época do frio é muito importante manter o corpo sempre hidratado. Nessa época do frio, Blenda, a gente percebe que a gente transpira menos, né? Sim. E no calor a gente tem até o suor, às vezes, de forma excessiva. Suar é sinal de que a gente está perdendo peso, está perdendo calor, e eu tenho certeza que você de casa tem essa dúvida. Quando eu pratico esporte, eu posso dar o meu próprio, né, e peco muito, e erro bastante, eu acho que suar, eu me sinto bem suando. E quando a gente pratica o esporte, principalmente nessa época do ano, e a gente não consegue suar, parece que a gente não está fazendo o exercício direito. O que você fala sobre isso? Tem pessoas que nem suam, sabia? Nada. E não significa que as atividades que elas façam não tenham eficácia. Então, não tem, assim, uma correlação de suar com atividade física, né? Tem pessoas que não têm a presença do suor. E, assim, na época do frio, a gente não sua. Será que a atividade física não está sendo eficaz? Essa é a pergunta. Então, não. A gente tem sempre que manter a atividade, mesmo se não tiver presença do suor. Até porque o suor ele é mais uma hidratação, né? Então, o Jorge vai lá na sauna, por exemplo. Ele falou que vai agora. E ele vai perder água. Então, é importante para ele tirar o líquido retido do corpo. Mas o suor da atividade física ele é diferente. Ou seja, em movimento sempre, suando ou não. Vamos, gente, acordar cedo, fazer atividade física. Eu fiz hoje, pode olhar lá no Instagram, o Arthur. Qual é o seu Instagram? Então, já vamos lá, já vamos antecipar aqui o pessoal de casa já ir seguindo você no Instagram. BlendaAlmeida.osteopatia. É Blenda Almeida, é Blenda, viu, gente? Com L, não é com R. Blenda Almeida, digita lá que você vai encontrar ela. Vamos girar então o nosso último intervalo aqui. A gente volta já falando com a Blenda aqui no Mais Saúde de hoje, que volta já. (8.1) a NTV, 31 anos ao seu lado. Estamos falando da prática de atividades físicas, né, com a fisioterapeuta Glenda Almeida. Blenda Almeida aqui no nosso programa, falando das dificuldades que nós temos aí para encarar esse frio e manter aí o nosso corpo em movimento. Participe com a gente, o nosso WhatsApp vai aparecer aí na sua tela para você mandar a sua pergunta nesse último bloco. E falando de pergunta, Blenda, já estamos recebendo aqui do nosso telespectador, está aqui falando que se tem alguma
Algo contra andar descalço nesse frio. Tem gente que gosta, né? O contato com o pé aí no chão e tal. No frio tem que tomar cuidado. Só se for bem. Se for uma pessoa da terceira idade, tem que tomar cuidado por causa das extremidades frias, que vai expor o coração a trabalhar mais e pode expor ao infarto. Mas assim, uma pessoa mais nova, que está mais saudável assim, pode expor o corpo, sim, a andar descalço no frio, que é super importante para a postura. Grandes osteopatas trabalham sem calçado. Olha, vamos falar sobre postura também, porque é mito ou é verdade que a gente encolhe, o nosso corpo encolhe nessa época do ano, no inverno? Então, pensando nos animais, né, o que eles fazem para proteger do frio? Eles vão encolher o corpo. Para quê? Para expor menos partes da pele ao frio. Então, é realmente verdade, né? A nossa postura, ela muda para proteger o corpo de temperaturas excessivas, né? E também mínimas com o frio. Então, o que a gente tem com relação nos estudos? Países de primeiro mundo que se expõe muito ao frio, as pessoas tendem a ter mais depressão. O que tem a ver isso com a postura? A postura da pessoa deprimida, ela é o quê? Fechada no mundo dela. Então, na época do frio, é importante manter a socialização, por mais que a gente queira ficar na cama, não quer ir para academia. Então, é importante manter essa socialização para diminuir os suicídios. Só vai, né? Não importa o clima, vamos socializar. É um hábito, gente, Aproveitar hábito. que a gente não está em pandemia, quando estava na pandemia, eu queria encontrar os amigos, ver o pessoal. Isso. E agora que a gente passou, é a oportunidade de você estar sempre aí, né, na sociedade. Vamos lá, o Silvio está mandando lá, boa noite, David. O Silvio, adoro pedalar, seria bom para aquecer? Sim, seria muito bom para aquecer. Então, se você pedala aí longas distâncias, o que é importante? No início, você coloca aí numa carga baixa, vai expor o corpo àquela atividade sem muita sobrecarga. Quando você sentir, Silvio, que o seu corpo está aquecido, que a sua circulação está por igual, que as suas mãos não estão mais frias, nem o seu pé, você manda bala na sua atividade física e expõe seu corpo ao esporte. Bom, a gente fala muito sobre o aquecimento, né? Eu vejo a sua preocupação, né, quando fala do aquecimento, a importância que a gente aquecer o nosso corpo antes da prática, né, da atividade. Então, né, você já explicou o tanto que é importante e depois que a gente está ali, por exemplo, numa corrida, o aquecimento, a corrida, a prática, e quando para a atividade física, é importante também, conta aí para o pessoal de casa, existe uma forma de a gente parar, tem que alongar, tem que fazer o aquecimento, como é que chama? Desaquecimento. É bem importante também. Como é que funciona, como é que pratica o desaquecimento? A gente pode fazer o desaquecimento, que seria como se fosse um aquecimento, mas em metade do tempo, por exemplo. Porque você só vai mostrar para o corpo que a atividade física acabou. Então, no caso da corrida, a gente começa aí, vamos supor, pode fazer um aquecimento aí de 2 km, né? Bem devagarzinho, aí faz a corrida aí de uns 5 quilômetros e pode fazer um desaquecimento de 1 quilômetro, bem devagarzinho, para mostrar que o corpo, mostrar para a atividade física que o corpo já aceitou ela e já está lubrificado. E assim, principalmente para as pessoas que acordam cedo, o que acontece quando a gente dorme? A gente perde lubrificação discal, independente se é calor ou frio. Então, as articulações elas ficam mais secas. Então, a pessoa que vai fazer atividade física ao acordar, isso é mais importante ainda, porque a gente vai andando, vai lubrificando o corpo para receber atividade física. E na hora que a pessoa acorda, ela está com baixa lubrificação discal. Então, é importante expor mais o corpo ao aquecimento. E o desaquecimento, voltando a falar sobre ele, é importante. Todos os exercícios, o que pode acontecer de fato com aquelas pessoas que praticam, né, a atividade física e para de repente o seu corpo, o que pode causar? Lesionar, o quê? O esporte ele já é uma exposição ao corpo a um infarto, por exemplo.
Por quê? A gente vê aí várias pessoas que são super saudáveis, jogadores de futebol que caem assim lá na hora, né? Então, é movimentos repetidos que vão causar, de fato, alguma sobrecarga no corpo, mas que é muito positivo, né? Então, quando a gente deixa de aquecer, o corpo ele não reconhece que acabou a atividade. Desaquecer, né? Deixa de desaquecer, isso, o corpo não reconhece que acabou a atividade. Então, às vezes, o coração ainda continua trabalhando daquela forma exagerada, expõe o risco de doenças cardiovasculares, que é o mais que a gente preocupa no frio. Mas além do mal súbito, pode-se dizer, né? De uma parada cardíaca, a gente ouve muito falar sobre isso. Pode causar alguma lesão nos músculos, musculatura, nos ossos? Pode, mas assim, o que mais causa mesmo é quando não faz o aquecimento. Porque o músculo ele entra rígido para fazer um fortalecimento da musculatura e ele pode ter uma contratura, pode romper fibras, porque não está tudo lubrificadinho para receber aquela atividade física específica. Então, a gente pode ter as contraturas, pode ter os rompimentos dos tendões. E os rompimentos dos tendões, eles estão hoje associados ao uso contínuo de corticoide. Então, as pessoas que tomam muito medicamento, essa automedicação, sem precisar, sem indicação médica, elas estão mais susceptíveis à ruptura do tendão do calcâneo, por exemplo. Eu estou aqui sentada, eu levanto, e esse calcâneo ele pode romper, sabe, o tendão, porque ele fica mais rígido. Com o uso de corticoide, o tendão ele deixa de ser elástico e ele fica rígido, então ele pode romper. Muito bem, importante essa fala aqui da Brenda, porque a gente sempre bate nessa tecla aqui no programa e a gente abordou também com o nosso psicólogo a hipocondria, né? E a automedicação, o tanto que é perigoso, né? Por mais que seja, vou tomar um remedinho ali, se automedicar sem a instrução do profissional, como diz aquele meme, né? Isso. Como diz aquele meme conhecido aí no meio de todos nós. Bom, vamos lá, recebendo aqui mensagem da nossa telespectadora. Boa noite, David Bala, que belíssimo programa, estou adorando. É a Vanilda, um beijo para a Vanilda que acompanha o nosso programa lá de casa. Vamos lá, faço também na empresa que trabalho ginástica, elaborar todos os dias. É o Silvio que está participando com a gente. No trabalho é importante a prática de atividade, né? Sim, grandes empresas contratam, né, o fisioterapeuta para fazer 15 minutinhos na parte da manhã, 15 minutinhos na parte da tarde. Diminui o absenteísmo, que é a falta das pessoas no trabalho, aumenta a interação com os colegas, ativa a circulação do corpo. E a Google, por exemplo, ela também associa no trabalho um descanso, porque eles acham que as pessoas produzem mais. Então, é bem importante manter essas ginásticas sempre bem feito. E também, se você fica muito sentado, por exemplo, eles vão passar atividade para você alongar o punho, trabalhar o pescoço para não ter alguma patologia, por exemplo, uma hérnia cervical, algum pinçamento neural que venha desenvolver dores e incômodo. E já é comprovado, né, que isso faz bem para a saúde tanto do trabalhador, no caso do funcionário, quanto para você empreendedor, para você que é o patrão também, porque é comprovada a produtividade aumenta dos negócios, né? Isso. Com a empresa que está sempre em movimento. Bacana. Bom, vamos também aqui falar sobre quando a gente acorda, ao acordar, que tipo de atividade a gente deve fazer? Um alongamento? Que tipo de alongamento? A atividade ela é individual de cada pessoa, porque não adianta, por exemplo, eu chegar para você e falar assim: nade ao acordar. Você, às vezes, não tem uma piscina ali naquele momento para nadar. Então, você tem que ver o que você sente melhor. A gente trabalha hoje não somente a parte física do corpo, mas a parte mental. É muito importante que esteja em sintonia. Então, não adianta eu te indicar uma atividade física se você não tem prazer ao fazer, né? O Pilates ele é muito indicado porque ele trabalha o fortalecimento e o alongamento ao mesmo tempo, simultaneamente no mesmo exercício. Então, um exercício que eu indicaria para todas as pessoas, idoso, gestante, adolescente, para manter uma postura melhor quando ficar adulto, sabe? Para crianças. Então, eu indico esse tipo de atividade física na globalidade. Mas se não te causar prazer,
Se você for para chegar na minha clínica com raiva, você vai ter que parar, pensar, será que eu vou na lagoa caminhar? Então, às vezes, aquilo é mais eficaz do que te expor a uma raiva do exercício. Muito bem, acordar e fazer o alongamento. Para quem já acorda, já sai alongando. É importante. É legal, mas o mais importante seria, se a pessoa quiser realmente que tenha uma eficácia, separa ali 1 hora da semana e faz os alongamentos ali bem puxadinho, contando 6 de 30. Não é aquela coisa rapidinho, sabe? Mas não deixa de ser eficaz. Sempre está em movimento. Vamos aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem aqui no programa para falar sobre a saúde mental. E a fisioterapia está sempre ligada, né, com as emoções, com a saúde mental. Para quem tem preguiça nessa época, para quem fica se sabotando, né, aquela desculpa, mas hoje eu não vou porque hoje está frio. Qual é a dica, se existe dica? A dica é tornar isso um hábito. A atividade física, ela faz parte da minha vida. Quando eu fiquei no puerpério, o que eu mais senti falta, assim, de tudo é a atividade física, porque é um hábito de vida. Mas eu fui construindo isso aos poucos. Então, uma dica que eu tenho é você procurar uma coisa que você goste e se solidificar nela. É como se participasse do seu... A gente tem 24 horas. A gente vai separar ali 1 hora do dia para cuidar de você. Ninguém pode cuidar de você como você mesmo, né? Quem pode fazer uma atividade física para alguém? Você sabe? No mundo hoje em dia, quem que pode? Poderia, né? Porque eu vou te contar. Não, eu vou te contar. Eu me encaixo nessas pessoas que às vezes têm essa tal da preguicinha nesse clima. Conta então. Grávida. Gente, quando eu fiquei grávida, eu falei, nossa, então existe você fazer uma atividade física para uma outra pessoa no mundo. Verdade, boa. Entendeu? Essa. Pegadinha. É boa, somente a grávida que faz atividade para o seu próprio filho, né? Isso. Durante a gestação. E nós vamos finalizar então falando sobre isso. Na gestação tem mais dificuldade na prática de atividades? No frio? Na minha primeira consulta, a médica já indicou fazer pilates, né? Então, eu indico para todas as pessoas. Eu não fazia, eu tenho a clínica, eu não fazia mesmo. Eu fazia musculação, porque as meninas eram cheias e eu tinha paciente naquele horário. E, assim, ficava difícil para fazer. Aí, eu separei ali, terça e quinta, 8 horas da manhã. E não fazia só eu, não. Levava o pai do bebê para fazer também, entendeu? Fazer sozinha? Não, vamos fazer também. Já eram os 3, já era em família. Isso. E aí, ele sentiu falta também. No puerpério, ele, nossa, minha coluna tá meio que doente, trabalha sentado o dia todo. Então, gente, o Pilates, na hora que você ficou gestante, já liga para uma clínica, procura um Pilates, porque vai trabalhar o alongamento. Tem uma dorzinha que dá no quadril. O Pilates, ele vai tirar aquilo, ó. Na primeira consulta que você for, com avaliação, já vai melhorar. E até no momento do próprio parto, né? A gente recebe aqui especialistas da área que falam sobre a importância do Pilates. Isso, e ajuda muito, hein? Então vamos lá, qual é o seu contato, endereço, @clínica? Fique à vontade, o seu espaço para o pessoal de casa que quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com você. Tá. A nossa clínica fica na Avenida Paranaíba, número 611. É bem ali no fundo do Bretas, quase do lado do Hospital Actual. O contato de lá é 3825-8841. E o meu contato pessoal é 99803-2929 para agendamento. Vamos lá, o @, repete aí para o pessoal. O arroba é Blenda Almeida, @osteopatia. Esse é o meu Instagram. Blenda, B de bola, Almeida. L, Almeida, @osteopatia. Muito bem. Vamos lá então dar a dica para o pessoal acordar mesmo aí com total preguiça aí nesse inverno. Dá uma dica e deixa a sua mensagem final para quem está em casa acompanhando e finalizando aí o nosso programa. A dica é hidratar sempre o corpo, evitar fumar, evitar o álcool e se jogar nas atividades físicas pelo menos 5 vezes por semana. Muito bem. É isso, só confirmar aqui com a produção, já está tudo ok aí com o nosso telejornal, para a gente trazer informação para o pessoal de casa? Ok, vamos lá então. Vamos agradecer a você aí de casa, do outro lado da tela, pelo carinho, pela sua participação. Vamos exercitar sempre em movimento. Valeu, até o próximo programa.